E aí, general, faça um excepcional dia. William Bellini por aqui. Bora transbordar sobre a chave 36 e individualidade versus egocentrismo. Por que eu dei uma balançada de cabeça aqui? 36ª chave. Passamos do meio da trajetória. Obviamente, do meio da trajetória das 70 chaves, né? Porque a gente tem o caminho da riqueza daqui até o final do ano. Isso é muito legal, né? A gente tem bastante coisa para poder estar estudando aí. Então vamos lá, individualidade versus egocentrismo. Toda vez que a gente fala para alguém assim que você tem que ser individual, que a individualidade ela é importante, de maneira geral, todo mundo olha torto para você e te chama de egoísta, só pensa no próprio umbigo. O grande problema é a falta de entendimento que nós tínhamos até então e que essas pessoas continuam a ter com relação ao que significa a individualidade. Individualidade é um princípio, é bíblico. Já o egocentrismo é a morte da alma. E eu vou confessar algo para vocês aqui. Enquanto eu estava estudando isso daqui, não teve como não pensar na rebelião celestial. 1/3 dos anjos escorraçada do céu. Tá ok? A gente olha para aquelas passagens e pensa assim, nossa, né? Alguma coisa aconteceu. De fato aconteceu. Uma guerra lá em cima aconteceu, uma guerra celestial, o pau quebrou mesmo. Tá ok? E eles foram expulsos lá de cima. Não foi assim, ó, é bom vocês irem embora, tá? Não foi de forma pacífica, do jeito que muitas vezes a gente tenta florear para poder entender isso daí. E tem a ver com esse processo aqui de egocentrismo, essa morte da alma. Então, no egocentrismo, a alma fica em volta dela mesma, uma exaltação excessiva da sua própria personalidade, é só ela nunca se doa, ela nunca transborda. Uma pessoa que não transborda, que não coloca para fora, está sendo egocêntrica. E aqui vem uma puxada de orelha para nós, hein? Você está transbordando tudo que você está aprendendo aqui? Não está ficando só com você. Não está conversando nem com uma única pessoa sobre isso, mas com uma pessoa que você percebe que estas chaves são importantes para ela. Você está fazendo isso? Não está fazendo? Então você está bem egocêntrico aí, está guardando só para você. Você não está transbordando, isso é muito perigoso. A individualidade é algo poderoso. O egocentrismo mata você e todo mundo à sua volta. Por que mata todo mundo à volta? Porque você não está transbordando palavras de vida, você não está fluindo aquilo que você está recebendo daquelas pessoas. E as pessoas continuam morrendo. A individualidade tem a ver com o amor próprio. É o que diferencia uma pessoa da outra. Somos diferentes por conta da nossa individualidade. A individualidade é amar do jeito que Deus ama, a ponto de você não parar de crescer. E é muito legal isso. Parece assim, o que significa isso? Não parar de crescer? Quanto mais individualidade eu tenho. É que na individualidade você transborda. Você transborda isso na vida das outras pessoas. E isso é um processo de retroalimentação, ou seja, você está em contínuo crescimento. Por isso que a gente não para de crescer. Se não tivéssemos o princípio da individualidade, seríamos todos como um monte de robôs. Todo mundo produto em série, e nós não somos assim. Então Deus te colocou uma digital única, a sua individualidade, um coração pulsando por alguma coisa. Então isso é único em você. Pode ter outras pessoas com coisas parecidas, mas as coisas que te trouxeram até aqui, o que queima no teu coração é único. A individualidade faz com que a sua identidade pessoal prevaleça, seus interesses prevaleçam, seus espaços prevaleçam, sem que isso signifique renunciar ao amor e respeito pelos outros. Isso é muito poderoso. O que tem de gente que quer vir querer colocar um cabresto na gente, minando a nossa individualidade, dizendo como que a gente tem que agir, dizendo o que a gente tem que ler, dizendo com quem a gente tem que andar, dizendo isso, dizendo aquilo. E aí eu só tenho uma palavrinha, uma frase para essas pessoas. Vão cuidar da vida de vocês, que da minha cuido eu, tá ok? A crise, ela é coletiva. A crise é coletiva. A pobreza é coletiva. Olha só, crise e pobreza são coisas coletivas. E o que isso significa? Significa que para sair tanto da crise e da pobreza, eu tenho que deixar de ser coletivo, eu tenho que ser individual. Trazer a responsabilidade para o meu peito, bater no peito e dizer assim, eu vou fazer. Isso é comigo. Não tem como outras pessoas fazerem isso por você, tá ok? E é muito interessante, mesmo quando você está ajudando outras pessoas para que elas possam sair da crise, dando as ferramentas necessárias, ou até ajuda financeira para que elas saiam de lá. Elas vão retornar para aquele lugar, porque elas não saíram daquele lugar, elas não tiraram a pobreza de dentro de si, elas não tiraram a crise que está lá dentro, elas não tiraram aqueles problemas que estão dentro delas. Então, nós temos ali o comunismo, o capitalismo e o governalismo. No comunismo, todo mundo é igual, né? Mas todo mundo é igual em que sentido?
na pobreza. Todo mundo embaixo dos pés dos seus governantes ali que são muito poucos, tá ok? E não precisa ir muito longe, né? Vamos dar uma olhada na Venezuela, um socialismo absurdo que tem lá, vai para a China, você também tem isso lá, de maneira muito forte. Aí a gente entra no capitalismo, mas o que é o capitalismo? O capitalismo enxerga você e eu como cifrando, como dinheiro, como números, tá ok? E dentro do capitalismo, um percentual muito pequeno de pessoas vai conseguir chegar no topo, de 1 a 2%, e os demais? Já no comunismo não, no comunismo a porcentagem das pessoas que estão no topo é minúscula, minúscula mesmo, tá ok? E aí nós temos uma terceira vertente aí que o Pablo recorrentemente tem passado para nós, que é o governalismo, que é o governo do céu, que é essa coisa de transbordar e todo mundo tendo as mesmas possibilidades, todo mundo podendo ter tudo à sua volta. Esse é o governalismo. Quando eu entendo a chave da individualidade, eu vou começar a confrontar todo mundo que quer tirar isso de mim. Pode ser quem for, pode ser o seu cônjuge, pode ser... Veja, confrontar é diferente de afrontar. A confrontar é para gerar crescimento. E sim, tem gente que quer fazer isso daí de maneira indevida, você não deu nem liberdade, se acha que pode fazer. Uma pessoa dessa, talvez o confronto não seja o mais indicado. Aí seja a afronta mesmo e colocar ela no seu devido lugar. Por que não ativando a ira ali, falando assim, cai fora. Aqui, não. Uma vez feito isso, a pessoa nunca mais vai fazer isso daí. Teve uma certa ocasião que, enquanto pai, eu entendi desde cedo o seguinte, a responsabilidade dos filhos é nossa. É muito interessante que toda vez que vão falar alguma coisa, tanto do Gabriel da Eloá, fala assim, é o pai dele. Mas por que é o pai? Porque o pai já fazia isso, mas agora de maneira consciente, é o treinador dos filhos. E aí, em certa ocasião, uma pessoa, uma parente, não vou falar quem, que daí eu indico, quis meter o bedelho na educação, principalmente do Gabriel. Ah, mas eu já tive a ira na hora. Falei, ó, dos seus filhos cuida você e você cuidou deles. Dos meus filhos cuido eu e isso nunca mais vai se repetir. Uma única vez, nunca mais aconteceu. Ali foi uma pancada bem dada assim. Porque se a gente permitir que as pessoas cheguem e façam esse tipo de coisa, é bem complicado. Uma vez no mercado, a minha filha quis dar um piti, baixei, conversei com ela, confrontei ela, exortei ela ali, veio um senhor, na maior das boas intenções, e foi querer dar uma lição de moral para a cara dele, falei a mesma coisa, falei, dos seus netos, dos seus filhos, cuida o senhor, tá ok? Da minha filha cuido eu e tenha um bom dia. Virei as costas e fui embora. A Caixa regalou o olho, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas querem que você escute tudo e qualquer coisa e você absorva aquilo e comece a introjetar na sua vida. Quando a individualidade está muito clara em você, nós não vamos permitir que esse tipo de coisa entre, muito menos na nossa mente, ou desça para o nosso coração. O que mais nós temos aqui? Honrar pai e mãe, né? Isso aqui é muito poderoso. Honrar pai e mãe é aceitar como eles são. Poderoso, que quando eu honro meu pai e minha mãe, eu aceito como eles são. Posso confrontá-los no sentido de querer ajudá-los, fazer com que prosperem mais? Óbvio, nós temos que fazer isso. Mas e se não quiserem? Aceite-os como eles são, tá ok? E a individualidade ela é muito poderosa. Não é viver uma vida governada por eles. Governo sobre dos seus pais, sobre a sua vida, não tem mais. Você já saiu da casa deles. Você já está cuidando da sua própria vida. Então ali você já tem que fazer um processo de rompimento. E às vezes vai ser necessário fazer o que aqui para deixar claro que agora as coisas são diferentes. A gente vai ter que decepcioná-los. Sua mãe não gosta de casa suja, mal arrumada? Deixa a casa naquela lambança assim de maneira proposital e fica só olhando, só observando como que ela se sente e pergunta. E aí você vai deixar claro para ela, deixar claro para ela. Isso vai ser um lavar de alma assim, tanto para você como para sua mãe. Então honrar pai e mãe é aceitar como eles são, não é viver a vida governada por eles. Individualidade é uma prova de amor do próprio Deus comigo e eu tenho que aceitar essa prova. O jeito que ele me vê muda tudo. Você pergunta, como é que Deus me vê? O fulano e a Beltrano estão falando isso. Faça uma pergunta muito simples. Como o Deus que eu sirvo me vê? Pronto. Já mudou toda a história. Já mudou a história. Uma pergunta vai mudar toda a história. A individualidade não é sobre não vou ajudar os outros. Eu só vou cuidar da minha vida. Não é sobre isso.
Quanto mais forte você for, mais gente você vai alcançar, porque você está sempre no processo de transbordo, cuidando das pessoas. E a frase que me chamou muito a atenção aqui, nessa aula do Pablo, foi: primeiro eu cuido a mim mesmo, só depois eu consigo e tenho condições de curar o outro, porque daí eu passei por aquele caminho, eu sei das agruras que eu passei ali e eu consigo, meio que um storytelling, contar essa história para essa pessoa. E eu envolvo ela de maneira que ela vai entender. É possível, isso é um pressuposto da PNL. Se uma pessoa conseguiu, eu também consigo. E eu tenho que passar isso para ela. Então, primeiro tem que cuidar de você mesmo. Só depois você querer desejar cuidar dos outros. Tá ok? Aula poderosa, hein? Vamos cuidar da nossa individualidade. Valeu, general. Faça um excepcional dia.